Estimados irmãos, estimadas irmãs, a nossa cordial saudação a todos. Mais uma vez, nos encontramos reunidos através da plataforma virtual para buscarmos refletir sobre a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, rediviva através da doutrina dos Espíritos, na continuidade dos esforços da nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte de difundir a mensagem espírita nesses tempos de pandemia, através dos seus canais, das suas redes sociais, no esforço conjunto de queridos irmãos e irmãs que têm sempre, todas as quartas e domingos, oferecido o seu óbolo e dado a sua contribuição para que sigamos refletindo, assim como fazíamos nas reuniões públicas da Casa de Agostinho e que agora estão acontecendo durante esse período de isolamento social através do recurso virtual. A nossa cordial saudação a todos os amigos e amigas e a nossa gratidão aos queridos amigos espirituais por nos permitirem a continuidade do trabalho e, de alguma maneira, a vinculação com os queridos amigos e amigas que nos ouvem, o esforço de interpretação da doutrina espírita. Que Jesus nos envolva com o seu carinho e com a sua proteção em mais essa atividade. Gratidão a todos os queridos irmãos que fazem a Federação Espírita do Rio Grande do Norte e o Movimento Espírita Potiguar, que tem nos mais variados lugares, em cada uma das comissões regionais, através dos esforços dos queridos amigos e amigas, procurado reverberar os ensinos espíritas, o Evangelho de Jesus, para que, principalmente nesses tempos de pandemia, essa mensagem chegue aos corações, em algum momento aflitos e sobrecarregados, para os quais sempre a presença do Cristo estará direcionada. Nesse nosso momento de reflexão, fomos convidados a buscar como tema mensagens que estão contidas no capítulo 18 do livro A Gênese. Capítulo emblemático, é o último capítulo dessa obra, cujo título Kardec colocou São Chegados os Tempos. E aí, os queridos amigos do Departamento Doutrinário da nossa FERN nos convidaram então a debater um pouco pelos próximos minutos sobre essa temática, São Chegados os Tempos, regeneração da humanidade. E eu me lembro então de uma poesia que em determinado momento fizemos, há poucos dias, em uma outra live, nós trazíamos essa poesia de Nossa Lavra, que reflete sobre a questão do mundo atual. Mais uma vez, e nesses instantes, somos convidados a refletir sobre as questões do nosso mundo, desses tempos cujos sinais estamos vendo e principalmente sobre o desafio renovado de buscarmos caminhar na direção da regeneração. E aí eu me pus a pensar no mundo atual. Me pus a pensar no mundo atual, essa nossa escola bendita, que hoje vê tanta gente aflita pela violência, o ódio, a guerra. Falta amor, falta paz nessa terra em que predomina indo o mal. Descobri que esses tempos de agora não tem muito de diferente dos que o Cristo esteve com a gente. E 2000 anos após sua mensagem, para mudar, ainda falta coragem. E espantei-me com essa demora.
Senti um aperto no peito profundo e fui abrir o livro dos Espíritos, onde achei solução para os conflitos nas respostas que os Espíritos deram. São sagazes os maus que prosperam. Quando os bons quiserem, dominam o mundo. É coragem mesmo que está nos faltando, não para vencer o outro em disputa, mas para ser campeão em outra luta que é por demais relevante. E essa luta que é tão importante é aqui dentro que estamos travando. Percebi que essa é a grande lição, que é urgente de se praticar para o mundo eu poder transformar. Eu começo o trabalho, é por mim. Só se muda esse mundo é assim. Autoevangelização. Enquanto eu não me educar, dominar más inclinações e promover as transformações, terei a dor como companheira. Essa mestra passageira que vem para me regenerar. Mas um dia o amor vencerá, dominará os corações e unirá todas as nações em torno dessa mesma bandeira. E eis que um dia, na humanidade inteira, somente o bem reinará. Ei, meus amigos, e nós estamos aqui agora, nessa continuada espera, anelando renovadamente esse desejo pela regeneração da humanidade. Por essa promessa da transformação, dessa tão falada transição, mas que a gente acaba não percebendo que antes de se realizar no grande mundo, no grande planeta, ela vai precisar antes acontecer em cada um desses planetas aqui, individuais. Os mundos internos de cada um de nós. A regeneração, a transição precisa acontecer primeiro conosco. E talvez seja por isso que a gente ainda continua esperando que a promessa se cumpra, porque a gente não toma as decisões que precisam ser tomadas dentro de nós primeiramente. Então, quando nós abrimos o livro A Gênese no capítulo 18, logo no primeiro item nós vamos encontrar Kardec, em conjunto com os imortais da codificação, nos dizendo: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E a gente fica se perguntando assim, nossa, cadê essa regeneração que não chega? Cadê essa regeneração que não chega? E aí quando a gente vai dando continuidade à leitura do capítulo 18, que nós já deixamos aqui como reflexão para os queridos amigos e para as queridas amigas, quando a gente vai passeando pelo que Kardec diz, em conjunto com os queridos amigos, com alguns universitários que aparecem aqui, como, por exemplo, o Espírito de Arago em determinado momento, o doutor Barry em outro determinado momento, e tantos outros espíritos que, declinando ou não declinando o nome, ajudaram na construção desse entendimento que a doutrina nos apresenta sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, nós vamos começando a compreender que a grande mensagem que precisa ser internalizada dentro dos nossos corações, para que esse mundo de regeneração, para que essa regeneração da humanidade chegue, para que a gente possa experimentar essa condição de um mundo onde o amor predominará, é a reflexão de que nós precisamos compreender o nosso papel em tudo isso. É por isso que a gente veste aqui a camisa divulgada tão carinhosamente pelos nossos queridos amigos Tânia Soares e o Alisson Santos,
Um beijo e um abraço, Tânia e o Alisson, amigos queridos. Seja a mudança que espera para o mundo, parafraseando o nosso querido Mahatma Gandhi. Para que a gente compreenda que o processo é de dentro para fora e não de fora para dentro. Que são as nossas humanidades internas, esse mundo interior que habita dentro de nós, que precisa se transformar e que de alguma maneira ainda se agita. Como nos convida a refletir o codificador no final do item 7. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade, demonstrando exatamente que é o nosso mundo interior que ainda meio que se encontra em frangalhos. Essa luta interna que nós ainda continuamos travando na direção de nos transformarmos aquilo que o Evangelho coloca lá no seu capítulo 17, item 3, como a proposta do homem de bem. É isso que precisa acontecer. E enquanto isso não acontecer, nós continuaremos então tendo que nos haver com as provas, com as expiações individuais, coletivas, com as epidemias, com as pandemias, com as lutas todas que são, como nós dizíamos humildemente em nosso poema inicial, os recursos educativos que a mestra dor nos traz, até o momento em que a gente decida utilizar um outro mestre para nos guiar na vida, qual seja o mestre do amor, no momento em que a gente decidir colocar as lições do amor em prática. Enquanto isso não acontecer, a regeneração não chega. Nós ainda estaremos nos havendo com a nossa condição de primitivismo, de animalidade, de inferioridade, ou conforme um paralelo que traça muito bem Kardec nesse capítulo 18, nossa infantilidade. Mostra-nos o codificador aqui ao final do item 5 do capítulo 18, voltando um pouquinho. Tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade, falando da regeneração. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Então, aqui, em outras palavras, meus amigos, minhas amigas, veja só, Kardec está nos falando algo que a gente costuma dizer nos nossos bate-papos, nas palestras que temos tido a oportunidade de fazer. Somos ainda crianças. Estamos ainda ostentando nesses tempos a nossa condição de infantilidade. Somos crianças espirituais ainda. E talvez esses momentos de agitação que a humanidade experimenta seja justamente o paralelo com os arroubos da juventude, com aquele momento em que se sai da infância, mas ainda não se chegou na maturidade. Talvez estejamos vivendo os conflitos naturais da adolescência espiritual, na direção de depois nos candidatarmos a chegar na condição da maturidade, de nos tornarmos efetivamente adultos. A verdade é que ainda somos crianças, ainda fazemos as nossas traquinagens, ainda fazemos, ainda ficamos de mal, ainda brigamos, ainda fazemos as nossas traquinagens, e é isso que muitas vezes tem gerado esses momentos conflituosos que nós vivemos. Precisamos, então, enfrentar o desafio de alcançarmos a maturidade espiritual, de entendermos que esses instantes são instantes em que os queridos amigos, diretores dos destinos do cosmos e do nosso planeta Terra, em que o Cristo, grande governador espiritual do planeta,
estar mais uma vez nos convidando a que nós nos tornemos adultos enquanto humanidade. Que superemos esses momentos de dúvidas, de incertezas e de que assumamos verdadeiramente um compromisso com o amor. E aí é por isso que o nosso insigne codificador vai nos dizer mais à frente, buscando algumas pérolas desse capítulo 18, tão importante do livro A Gênese. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência das suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se em consequência. Vejam bem, meus amigos. Despoja-se em consequência das faixas infantis a que se lança, impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. Coisa linda! É a um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral que ora chega a humanidade. Da adolescência, chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. Ah, meus amigos, nesses breves minutos, nós não poderíamos nem de longe explorar toda a beleza que nós encontramos nas reflexões que Kardec, em conjunto com os imortais, nos apresentam aqui, principalmente nesse capítulo 18 do livro A Gênese. É realmente um capítulo que exige a nossa reflexão profunda, a nossa meditação, para que nós compreendamos, então, a grande responsabilidade que nós temos com os momentos que nós estamos vivendo. Temos um compromisso firmado com a regeneração da humanidade. E Jesus espera os nossos esforços para que deixemos de lado o homem velho, as aspirações da nossa condição de infantilidade espiritual e penetremos então nas faixas maiores e mais elevadas da maturidade, da plenitude do espírito, da vibração em níveis mais elevados de consciência, para que o amor possa se estabelecer em nosso mundo. E isso não adianta a gente fugir, meus caros amigos, minhas caras amigas, depende de cada um de nós. Depende dos nossos esforços, depende de nós arregaçarmos as nossas mangas, para que a promessa se cumpra. Porque para que essa promessa se cumpra, há um fator fundamental e preponderante, que é o bom exercício do nosso livre-arbítrio. Aprendermos as lições que precisam ser aprendidas. Para que o alvorecer dessa nova era, que sem dúvida já pode ser contemplado pelos queridos amigos da espiritualidade, que olham para as situações que nós estamos passando agora com um olhar muito mais amplo e já conseguem perceber o alvorecer da nova era, mesmo quando nós aqui ainda nos encontramos mergulhados na escuridão. Ela é temporária, a luz é permanente e um dia nós chegaremos a viver essa condição da fraternidade, conforme nos fala o nosso querido Kardec, aqui no item 17, ainda para fechar as nossas reflexões, que será a pedra angular da nova ordem social. É essa fraternidade, é essa condição de compreender a mensagem do Cristo que já nos colocou a todos como irmãos, e de viver isso no dia a dia. O que de fato está faltando, como algo constante e permanente fazendo parte de todos os corações, para que a regeneração de fato chegue
de fato se concretize. E momentos de dificuldade, como esses que nós estamos vivendo, nessa pandemia que envolve a humanidade toda, são clamores que o nosso querido Jesus e que a espiritualidade amiga direcionam a cada um dos nossos corações, como se a dizerem repetidamente, mais uma vez e sempre: crianças, aprendam as lições. É juntos, vivendo o sentimento da fraternidade e do amor, que vocês conseguirão de fato fazer com que a luz brilhe e essa nova era deixe de ser uma promessa para se transformar em algo concreto nas nossas vidas. Muita paz, meus amigos, muita luz, que esse nosso óbolo, que esse nosso esforço muito limitado alcance o terreno dos seus corações, de cada um dos corações que nos ouvem, com essa mensagem de esperança. Cremos firmemente na potencialidade de cada um de nós para estabelecermos essa mudança cósmica em nosso planeta, em nossa humanidade, em nossa coletividade. Depende de nós acreditarmos nisso e transformarmos essa nossa crença em ações concretas a cada dia em nossas vidas. Que os queridos amigos da Casa de Agostinho nos envolvam com o seu carinho e o nosso abraço fraterno e cordial a todos. Esperamos nos reencontrarmos dentro em breve e até lá vamos nos encontrando assim, através da magia da tecnologia, para aproximarmos mais os nossos corações e que eles vibrem nessa sintonia da mudança interior, para que de fato nós possamos ser a mudança que nós esperamos ver em nosso mundo. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe.